O ano era 2022 e as mulheres dedicaram, em média, 21 horas semanais aos afazeres domésticos. Os homens, quase metade desse tempo, apenas 12 horas. As mulheres pretas ou pardas dedicaram cerca de 2 horas a mais do que as mulheres brancas. E nesse mesmo ano, nosso rendimento foi, em média, o equivalente a 78,9% do que foi recebido pelos homens, de acordo com o IBGE. O que as mulheres querem e têm todo o direito é a equidade, porém, nós precisamos avançar muito ainda nesse tema, né? Mulher e trabalho, portanto, é o tema que dialogaremos no programa de hoje. E eu recebo aqui no estúdio, gente, a advogada Estela Freire. Seja muito bem-vinda, Estela. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Dani. Obrigada. Primeiro, parabenizar pela essa pauta tão importante, né? A sua introdução foi incrível, porque ela já abrange aí toda a questão da teoria do cuidado, né? Que é aquilo que deixa nós mulheres assim tão sobrecarregadas, e parabenizar o programa em geral, porque é um programa muito importante aqui na nossa sociedade. Estela, a gente viu os dados e não tem como confrontá-los, né? Eles estão aí para todo mundo, só precisa querer ver, né, essa diferença entre homens e mulheres. E aí a gente tem um recorte, né, das próprias mulheres. Sim. As mulheres pretas ou pardas, elas são ainda mais responsabilizadas, né, pelo sistema, elas ainda sofrem mais pelo sistema, né? Sim, é importante fazer esse recorte racial, né? O recorte racial, o recorte de classe social, né? Porque, obviamente, mulheres que estão em condições mais vulneráveis, e a gente sabe que a grande maioria das mulheres que estão em condição de vulnerabilidade são mulheres pretas e pardas, obviamente elas têm uma sobrecarga muito maior do que as mulheres, por exemplo, que contam com rede de apoio, mulheres que têm condição social de pagar, de ter uma ajuda, enfim. A gente sabe que tem essa diferença e é muito importante que se veja sobre essa diferença. Porque quando a gente fala equidade, é justamente isso, é a gente enxergar as diferenças para que se consiga alcançar a igualdade, né? Sim, sim. E aí a gente falando, né, desse recorte social, muito bem mencionado por você, a gente vê que a maioria, a nossa realidade no Brasil como um todo, né, boa parte, eu acho que a maior parte das mulheres, elas também trabalham porque elas necessitam, né, e aí a gente tem a falta de escolaridade, né, a nossa educação, que ainda deixa muito a desejar, né, em vários aspectos, mas aí a gente tem esse recorte de que a maioria precisa trabalhar por necessidade, né, às vezes é mãe solo, precisa bancar os filhos. Sim. E aí a gente tem mais esse problema também, né, e muitas vezes não são os empregos desejados com salários dignos, né. A gente sabe, por exemplo, que o número de evasão escolar de mulheres é muito maior do que de homens. Sim. Começa daí. Por quê? Porque fomos da casa logo cedo. Exato, né? porque fomos educadas para servir. Aquilo que a gente fala da sociedade patriarcal, né? Então, nós fomos educadas para servir, nós não fomos educadas para ocupar espaços de poder, nós não fomos educadas para protagonizar, inclusive toda vez que assim o fazemos, incomodamos, né? Então, assim, a gente vê que por isso mesmo, uma vez eu estava lendo um estudo, né? As mulheres, elas conseguem, por exemplo, concurso público. Veja bem, não é uma forma democrática de você, a princípio é a forma mais democrática que tem de você conseguir atingir um emprego, né? Mas você veja, o número de mulheres que entra e com o número de homens chega a ser até, às vezes, maior do que o número de homens. No entanto, hierarquicamente, os homens crescem mais do que as mulheres, mas não por falta do nosso interesse ou porque a gente não está preparado e etc., mas porque as oportunidades não nos são dadas. Então, quando a gente fala de igualdade salarial, por exemplo, né, a gente tem lei recente aí sobre isso, né, e todo mundo às vezes fala assim, mas era necessário ter uma lei sobre isso a essa altura do campeonato, né, você falou 2022, etc. e tal. Sim, era necessário porque isso ainda não se alcança. Às vezes o óbvio, né? Aquela frase precisa ser dito, óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, não se alcança. A gente fala, isso não existe. Existe. E, assim,
seja porque o salário não é igual, seja porque a promoção não é igual. Então, hierarquicamente, tanto no serviço público como em empresas, você vê que os homens conseguem alcançar cargos mais altos e, portanto, com maiores salários, né? E as mulheres não. Elas ficam praticamente, na grande maioria, na base. Né? Mas não por conta de falta de preparo, etc. Mas uma questão também de oportunidades e também de um mundo que não é preparado, como eu disse, para ver mulheres no poder. Sim, sim. Olha só, gente, de forma remota, a gente vai conversar também com a especialista em recursos humanos, Adriana Maciel. Adriana, obrigada por aceitar nosso convite. A Adriana já virou nossa sócia aqui no Diálogos, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, fico muito feliz aí por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, né? E principalmente nesse tema agora tão interessante, importante, né? De levar conhecimento e informação para todos. E eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. É isso, gente. Olha só, quando a gente fala de equidade de gênero, né, tem muitas pessoas que ainda têm essa dúvida, né, gente? Mas a equidade, ela visa garantir que, independente de seu gênero, todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades para se desenvolver, né, para desenvolver suas ações e opiniões, sendo valorizadas igualmente, né? E isso, inclusive, é previsto pela Constituição Federal de 1988. Mas na prática, né, Adriana, você que está aí lidando diretamente, né, com várias pessoas, né, especialista na área de RH, várias empresas também, infelizmente a gente ainda tende a avançar muito na sociedade, né, nesse tema. Infelizmente, né, ainda precisamos realmente evoluir. E algo muito interessante que a advogada comentou, e eu queria só complementar, né, quando ela comentou que essa questão de cargos de liderança em que as mulheres concorrem junto com os homens, e mesmo assim, né, os homens estão aí um número maior, né, de pessoas nesses cargos. E há um outro estudo, tá, que já mostrou que as mulheres, elas buscam mais conhecimento, mais especializações e cursos profissionalizantes perante aos homens, tá? Considerando aí paralelo, né? Na verdade, a gente consegue ver essa diferença. Os homens estão com cargos melhores, salários melhores, porém as mulheres estão aí, de acordo com esse estudo, tá? Tem um número muito maior aí de mulheres buscando essa especialização, esse conhecimento. Então, realmente, né? A gente já teve um avanço com essa lei, mas ainda precisamos muito evoluir, as empresas precisam realmente se conscientizar e dar, né, oportunidades para essas mulheres. Tantas mulheres aí hoje fazem a diferença. A gente fala que as soft skills das mulheres também é outro diferencial. Eu aqui como especialista de RH consigo vivenciar todos os dias, tá, as diferenças. Existem aí profissões, cargos e setores que as mulheres, perante a habilidade comportamental, a gente já vê que ela tem muito mais evolução, o seu desenvolvimento profissional se destaca perante aos homens. É isso. E eu mencionei, né, que é previsto, inclusive, na Constituição Federal de 88, né, essa igualdade. E também, gente, olha só, foi aprovado recentemente, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, o projeto de lei 1085 de 2023, ou seja, do ano passado, foi apresentado pelo presidente Lula, que garante a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres para a realização do trabalho de igual valor ou exercício da mesma função. Estela, você como advogada também, a gente tem muitas frentes, né, que lutam por essa equidade, né, resistindo, né, frente à nossa realidade. A OAB também vira e mexe em diversas frentes, promove debates, né, também vão em escolas, né, conversam com vários integrantes da comunidade. Vocês também têm um trabalho bastante atuante, não só nessa área, mas em outras também, né? É uma ferramenta também para levar essa informação à comunidade. Dani, a OAB, ela é uma casa da cidadania, né?
ela não se presta tão somente a uma entidade de classe que se presta tão somente a cuidar dos advogados, mas também a cuidar da sociedade. Então, assim, normalmente dentro das ordens a gente tem várias comissões, né, como a gente divide esses trabalhos, né? Então, a gente vai ter a comissão da mulher advogada, então, isso depende muito também da seccional, né? Por exemplo, as comissões que tem em São José nem sempre vão ter em outras subseções, né? Mas a grande maioria tem pelo menos aquelas que a gente considera as comissões a Comissão da Assistência Judiciária, a Comissão da Mulher Advogada. No caso de Pindamonhangaba tem a Comissão do Projeto Recomeçar, que é um projeto que atende vítimas de violência doméstica, a Comissão de Direitos Humanos. Então, assim, e esses trabalhos, a OAB vai à escola, e esses trabalhos todos, essas comissões é que elas fazem esse trabalho de ir até fazer essa interação da OAB com a sociedade e principalmente de levar informação para a sociedade, né? Ir em escolas, em universidades, na rua também, etc. Muito legal. Bom, para a gente seguir aqui então, olha só, a repórter Francine Padilha foi para as ruas de São José e perguntou para os munícipes como que eles enxergam essa divisão entre homens e mulheres nesse mundo corporativo. Vamos conferir as respostas então. Você acha que existe diferença de oportunidade? Quais as diferenças que você enxerga no mercado de trabalho entre homens e mulheres? Ai, eu acho que a mulher sempre foi discriminada, né? Não é só no mercado de trabalho. Mas o que a gente vê agora são, assim, salários menores, oportunidades melhores para homens. E não é que a mulher não consegue sim, trabalha e eu acho que tem, assim, muita competência. Mas ainda é discriminada, sim. Eu ainda acho que existe. Ainda melhorou, mas ainda existe. Diferença de salário, posição, de cargos, ainda existe, sim. Você acha que é importante empresas e até governos terem políticas para promover essa igualdade? Por quê? Com certeza, não pode mais existir isso, né? Em pleno século XXI, isso aí tem que acabar, né? Assim como o racismo e outros preconceitos, eu acho que tinha que ser extinguido. Acho que tem diferença de oportunidade para homens e mulheres no mercado de trabalho hoje? Eu acho que sim, porque hoje em dia as coisas estão melhorando, né? Antigamente era pior, mas eu acho que ainda tem bastante diferença entre homem e mulher, não só no mercado de trabalho, mas em diversas coisas. Que diferença seriam essas? Salarial, diferença até de oportunidade, alguns cargos, que tipo de diferenças você enxerga? Eu acho que tem pessoas que exercem o mesmo cargo, mas homens ganham mais do que mulheres exercendo o mesmo cargo, mas eu acho que mais para frente, quanto mais o tempo for passando, isso vai melhorando. Qual que é a sua opinião sobre a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho? A senhora acha que existe essa igualdade? Não, não existe. Tanto que eu, se tivesse um serviço para mim, eu estava trabalhando. Eu não estava em casa. Tá, então, obrigada, Fran, e também as pessoas que responderam. Aí a gente percebe, né, a gente viu mulheres mais velhas e até um jovem também, mas as respostas ali, né, são equivalentes, não foge muito, né, da realidade. Outro ponto que a gente viu, né, Estela, ali da última senhora, né, que tem a diferença se não teria, eu estava trabalhando, né, que ainda tem esse preconceito com pessoas mais velhas também, principalmente mulheres, né. Mulheres ainda temos o etarismo aí, é outro recorte para a gente observar. Não pode mas envelhecer, né, a mulher não pode envelhecer. A mulher não pode envelhecer, tem mais essa ainda, e eu achei muito interessante justamente isso, a diferença de idade, né, entre um entrevistado e outro, mas um olhar antenado com o que está acontecendo, né? Enfim, de que não, as coisas não mudaram. E o menino colocou ali a questão de, eu acho que com o tempo isso vai passando, né? E uma observação a ser feita sobre isso, e a gente não sabe se ri ou se chora, mas é de que são, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, são 99 anos para nós atingirmos a igualdade de gênero. É assustador, né? Eu diria que, vamos supor, minhas bisnetas, talvez,
Mas a gente trabalha para isso, né? Sim, sim. Outro ponto que você comentou, estamos trabalhando para isso, né? Imagina como não era lá atrás, porque hoje, apesar, né, de ter muitos grupos atuando, a própria imprensa está falando mais desse assunto, que dá visibilidade ao tema, mas a gente ainda caminha a passos lentos, né? Para a gente ter essa equidade. Adriana, a gente pôde ver aí as respostas das pessoas. Você acha também, né, que uma das alternativas ou não, o caminho pode ser outro também, é criar também incentivos às empresas, né? Não seria o ideal, né? Porque eu acho que não precisaria de incentivo nenhum para dar mais oportunidade para mulheres, mas você acha que seria um caminho, dada a nossa realidade de mercado? Muito bem explicado, falado. Não seria aí o ideal, né? Era para ser algo tão natural, né? Para a gente poder estar de acordo com essa equidade. Bom, assim, né? Hoje a gente sabe que tem um problema aí, então a gente precisa, né, resolver, se não resolver, né, de uma hora para outra, assim, mas minimizar e a gente caminhar para frente, né? Então, quais são aí, né, o que a gente precisa fazer, o que as empresas precisam fazer? Até para ter profissionais melhores, mais motivados, evitar a rotatividade, né? Empresas que têm como valor, né, essa equidade salarial, priorizar, né, essa equidade de gênero, com certeza é muito mais bem vista pelos profissionais, pelo mercado. Então, campanhas, incentivos, né, colocar ali oportunidades até de liderança, colocar que é exclusiva para mulheres, é uma opção. Tá? Eu atendo profissionais que muitas vezes já me relataram que tem todas as competências, que exigia ali um cargo de liderança, né, um cargo de confiança, todas as hard skills, as soft skills, mesmo assim não foram chamadas. Então, infelizmente acontece, e ter empresas que tenham esse olhar humanizado, como é importante ter essa gestão humanizada, né, para o mercado, para ter melhores profissionais e, claro, diminuir rotatividade, trazer profissionais tão competentes ali que vão seguir na carreira na empresa. Então, campanhas, incentivos, né, comunicados na empresa, e não só isso, mas fazer acontecer, né, a empresa colocar que ela é a favor, mas realmente ter programas efetivos que vão realmente aí comprovar e com certeza trazer muito mais, né, produtividade e motivação, principalmente para as mulheres. Certo, Adriana. Bom, a gente vai para o nosso primeiro break de hoje, mas vocês já sabem, é rapidinho. Fiquem com a gente porque voltamos já já. É bem rápido. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre mulher e trabalho. E eu estou recebendo aqui a advogada, né, a Estela, que está aqui com a gente, e também de forma remota a Adriana, que é especialista em recursos humanos. E olha só, gente, uma pauta que vem ganhando destaque a nível mundial é a licença menstrual. Alguns países, a maior parte deles na Ásia, já são adeptos a esse programa, né, como Taiwan, Japão, a Coreia do Sul também, a Zâmbia, que é um país africano, e recentemente, ano passado, em 2023, a Espanha foi o primeiro país ocidental a adotar essa medida. Por lá, as mulheres, quando estão nesse período, né, elas podem se ausentar quantos dias forem necessário, desde que elas apresentem um atestado médico. Olha só, aqui no Brasil nós temos um projeto de lei complementar que foi aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal e propõe até 3 dias de afastamento por mês para servidoras públicas que tiverem agravamento nos sintomas nesse período da menstruação. A gente conversou com a médica ginecologista e obstetra Helena Proni, e ela explicou para a gente um pouquinho, né, dos benefícios dessa licença, né, o quão elas são importantes para o bem-estar e a qualidade de vida da mulher. Vamos acompanhar então o que a Helena disse? E vou falar um pouco sobre como a licença menstrual pode beneficiar mulheres que sofrem de cólicas menstruais. Nós sabemos que ele é um sintoma muito frequente entre as mulheres brasileiras. Cerca de 90% das mulheres em idade reprodutiva se queixam de cólicas menstruais, sendo que 20% delas têm cólicas intensas, graves, que atrapalham a sua qualidade de vida, a sua produtividade,
Muitas vezes cólicas que não se resolvem em casa com medicamento, que precisam de medicação endovenosa no hospital, e muitas vezes atrapalham não só a qualidade de vida, como a sua produção no trabalho. Além do que, algumas mulheres sentem sintomas pré-menstruais desconfortáveis, como irritabilidade, alterações de humor, dores nas mamas. Então, essa licença menstrual que visa levar descanso remunerado para as mulheres que sofrem de sintomas mais graves, pode beneficiar essas mulheres para que elas possam se cuidar, ter um alívio dos seus sintomas e não terem que trabalhar de forma tão desconfortável, ou terem seus salários descontados. Vale aqui um alerta para as mulheres que têm esses sintomas intensos, frequentes, que procurem auxílio médico, que procurem um ginecologista para investigar a causa dessas cólicas intensas. É esperado, é normal que as mulheres tenham cólicas leves a moderadas que durem poucos dias, um pouquinho antes, no início da menstruação, mas não é esperado que as mulheres tenham cólicas intensas, que duram muitos dias e que são progressivas. Então, se você possui sintomas intensos, procure seu ginecologista para uma investigação. Tá aí, Helena, obrigada por encaminhar essa explicação para a gente, né? O período menstrual, gente, que varia de mulher para mulher, né? Mas geralmente é de 3 a 7 dias e realmente tem mulheres que sofrem muito nesse período, né? Muitas dores de cabeça, cólicas muito intensas. Estela, a gente viu nesse projeto de lei, né, lá no Distrito Federal, por exemplo, também o salário não pode ser descontado, é importante a gente reforçar isso, mediante a apresentação de um atestado. Tem algumas empresas também que já são adeptas, né, a essa prática. Explica pra gente como que seria, né, dada a nossa realidade aqui no Brasil, que a gente poderia implantar, que outras empresas pudessem implantar, outras cidades também dessem atenção para esse tema, né, para que todo mundo saia ganhando, né? Porque uma mulher que ela tá bem, qualquer pessoa, né? Mas falando nesse caso das mulheres que tá bem, ela vai produzir mais, consequentemente, né? Como que a gente poderia implantar aqui na nossa realidade? Primeiro, observar que a gente já tem um projeto de lei a nível nacional, né? Que ainda está em trâmite, mais ou menos no mesmo sistema do Distrito Federal, ou seja, 3 dias de afastamento, sem perda do salário, né, sem prejuízo do salário, lembrando que para sintomas severos, né? Então, assim, tem a questão do atestado médico, etc. e tal, ou seja, eu acho que mais ainda criar-se essa cultura, né? Porque você veja assim que é um enfrentamento também cultural. Né? De que a mulher, ela estando bem, ela não estando sofrendo, ela vai conseguir estar melhor ali no trabalho. Não vou falar nem só da produção, né? Mas também das relações ali dentro do trabalho. Todo, né? A relação num todo, entende? Então, assim, e muitas empresas hoje já fazem isso, independentemente de lei, já tem essa cultura. E vai lembrar que isso só ganha, porque além de tudo ela mostra que ela é uma empresa responsável com mulheres. Né? Por isso a importância também de uma conexão, né? Como é que a gente implanta isso? De uma conexão entre o privado e o público, na medida que se a gente incentiva, dá incentivos para que as empresas andem dessa forma, caminhem dessa forma, como você falou assim, não precisaria ser assim. Né? Como eu falo, eu sempre falo isso, eu rezo pelo dia que pessoas como eu não precisam mais existir, né? Que esses trabalhos que a gente faz não precisem mais existir. Mas assim, esse incentivo, essa comunhão entre o público e o privado, com projetos de lei que beneficiem empresas, que façam que as empresas atuem dessa forma, é muito importante. Então a gente tem uma quebra cultural, a gente tem uma quebra também de políticas públicas, né? A gente tem esse crescimento. Eu acho isso muito importante. Sem dúvida, né? Porque a gente está falando de equidade, mas tem que lembrar também dessas questões biológicas, né, que nos afetam também, para que as mulheres elas não sejam prejudicadas, né, no trabalho como um todo. Olha só, gente, a Fernanda Santos, ela foi conhecer uma empresa aqui em São José dos Campos que preza muito por essa pauta, a equidade de gênero. Vamos conferir então. As mulheres estão presentes em praticamente todos os setores do mercado de trabalho e muitas já assumem cargos de liderança. Como é o caso da Melissa, que teve todo o apoio da empresa com a chegada do segundo filho.
Aqui na empresa, eu senti muito cuidado, um cuidado genuíno que eu nunca senti em outras empresas ao longo da minha jornada. Então, quando eu tive a notícia da minha segunda gestação, eu fiquei muito tranquila. Eu sabia que eu teria um período legal de licença maternidade. Eu soube que eu teria a ajuda dos meus gestores, a compreensão que era um momento diferente. Então, tudo isso fez a diferença. Essa empresa, ela fez de fato a diferença nesse período tão especial que é a gestação. Eu também tive um período longo de licença maternidade, né? Eu pude ter 6 meses de licença, bastante tempo para curtir o meu bebê. Emendei com umas férias também, então isso que era 6 virou 7 meses. Então eu tive tempo de me estruturar, de criar uma rede de apoio, né? De entender como seria esse movimento no retorno. Eu tive flexibilidade da empresa ao retornar, entender a minha nova rotina. Antes eu tinha uma prioridade que era trabalhar, né? A minha vida pessoal. Agora não, agora a minha prioridade era um bebê, estava tudo diferente. E eu tive muito essa compreensão por parte da empresa. Já no caso da Luísa, que é gerente na mesma empresa da Melissa, a promoção no trabalho veio enquanto estava grávida. Como uma pessoa à frente da área de gente, né, uma mulher, mãe de 2 filhos, está numa empresa onde que a gente tem esse olhar e a gente é valorizado como profissional e que a gente consegue conciliar, né, a nossa vida pessoal e profissional é muito importante. Eu mesma fui promovida grávida, né, quando fui para a coordenação, estava grávida de 4 meses, no meio de uma pandemia, e fui valorizada profissionalmente por essa empresa, né, por estar aqui, por estar entregando. Então, ter esse olhar que, além de mulher, mãe, a gente tem as nossas entregas, né, as nossas renúncias para estar aqui, é muito importante. Então, é um olhar que a gente tem, uma prática que a gente tem. A gente inclui benefícios hoje no nosso portfólio que ajudam nisso. Então, a gente tem a licença maternidade estendida, a gente não tem coparticipação. Recentemente, a gente ofereceu estacionamento para as mulheres grávidas para ajudar, porque a gente está no retorno ao escritório, né? Então, a gente valoriza muito, por exemplo, ir numa apresentação de um filho na escola. O nosso CEO falou isso num programa todo de liderança, um evento de liderança, né? Então, isso é muito bacana, vindo também da nossa autoliderança, né? Para o dia a dia, para as práticas que a gente tem. Além disso, a gente está preparando uma novidade bem recente, que é uma sala de aleitamento aqui, né? Então, favorecendo esse momento também e para manter esse vínculo da mãe com o bebê. A gente tem a licença maternidade estendida e aí pensando muito no pós, né? Nesse retorno, que acaba sendo ali algo que a mãe pensa muito, a gente tem o auxílio creche. Então, a gente tem um subsídio ali para as mães e é para as mães e pais que a gente oferece hoje para 100% dos nossos colaboradores que têm filhos. E o sentimento que eu tenho nesses momentos de troca com as mulheres aqui da empresa é que todas sentem esse privilégio. Todas se sentem felizes, né? A gente trabalha com mais vontade, é mais produtiva e tudo isso é uma troca, né? Eu acho que é dessa forma que funciona e o sentimento delas eu acho que é o mesmo. Aqui na empresa já faz parte da nossa cultura, né, do nosso olhar, a gente tem um olhar muito forte para o colaborador e com isso para a mulher, né? Então, quando a gente vai pensar num benefício, numa prática diferente, né, num modelo de gestão, a gente inclui a mulher nisso. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem, né, a metade da nossa diretoria já é feminina. Quando a gente olha para a liderança no total também a gente tem esse número, né? Eu acho que as empresas olhar para a pessoa e para o indivíduo como um todo, né? Se a gente é realizado, se a gente se sente bem, se a gente tem o nosso momento, o nosso equilíbrio, a gente precisa, hoje quando a gente fala de saúde mental, eu preciso ser a Luísa fora daqui, eu preciso me sentir bem para que conseguir produzir. Eu acho que esse é o recado para as empresas, né? Olha para o indivíduo como um todo, olha o que faz ele feliz, que ele com certeza ele vai conseguir contribuir e valorizar muito mais aquele trabalho, né, que faz ele conseguir ter lá fora uma vida que ele consiga ter esse equilíbrio. Tá aí, então, obrigada, Fê. Bem interessante, né? E aí elas falaram um pouquinho sobre a licença maternidade, gente. Em alguns países, principalmente na Europa, existe também a licença parental, né? Que é quando o casal também ele pode definir quanto tempo cada um ficará fora do trabalho. Essa licença é remunerada. A gente trouxe só um exemplo, vamos trazer a Suécia, que lá são 480 dias, ou seja, quase um ano aqui de licença, né? Aqui no Brasil, a maior parte das empresas disponibilizam uma licença de 4 meses e aí algumas outras empresas são de 6 meses. Muitas mães acabam emendando com férias, né? E conseguem o período de mais um mês. Adriana,
esse assunto ainda é um tabu, né? Precisa ser muito discutido. Quando a gente pensa em 4 ali 6 meses, ainda é um período muito pequeno, né? Para que a mãe ela possa dar esse suporte para o bebê. A gente sabe o quão é importante esse contato íntimo, mais próximo, principalmente nos primeiros meses de vida. A amamentação também, que a gente sabe que é importantíssimo para a saúde do bebê. E aí, quando você está ali perto da criança, é muito mais fácil, né? Com certeza. Esse olhar humanizado, né? Esse caminho para frente, né? Realmente essa evolução. E principalmente com as mulheres, né? Então, muitas mulheres, né, hoje ainda sentem medo de chegar e falar nas empresas que está grávida, né? Que está ali, vai esperar está esperando um bebê. Então, hoje é necessário quebrar, né? Quebrar esse paradigma, porque parece assim, nossa, parece estar fazendo alguma coisa de errado. E não, né? Hoje as empresas, elas têm a lei, né? Conforme as mulheres são registradas pela CLT, então elas têm ali assegurado, né, os direitos da licença. Lógico, tem empresas aí com essa visão, né, esse olhar mais aí avançado de ter benefícios, né, de colocar aí a licença estendida. Isso é muito legal. O exemplo que a gente teve ali de ter o horário, né, para aleitamento materno, isso facilita, isso deixa muito mais a profissional à vontade, menos preocupada, né, e claro, valorizando o trabalho onde ele está, né, onde ela está. E outra questão também muito interessante que vem aí a somar, né, para esse bate-papo, por esse olhar humanizado, são empresas que também conseguem flexibilizar do presencial para o home office, do híbrido, né? Então, isso também é muito da cultura, né? Então, empresas, elas vão seguir as leis, mas o que a gente pode negociar, né, nesse período ali do profissional? Então, quando o profissional sente que a empresa está valorizando, né, tem aí oportunidades, que está realmente pensando nesse equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, com certeza vai ser um profissional muito mais grato, muito mais dedicado, né? Então, quando de repente ele tiver uma outra oportunidade, vai pensar se realmente aquela outra oportunidade vai trazer benefícios do que ela está hoje. Então, realmente as empresas ganham, os profissionais ganham, tendo esse olhar ali com mais cuidado, né, de pensar que realmente um profissional menos preocupado, que esteja mais motivado e feliz com o seu momento ali que está passando, porque vai passar, né, um momento. Então, mas proporcionar ali ambientes, oportunidades mais flexíveis que vão ali realmente gerar, né, esse conforto, com certeza vai ter ganho aí para sua parte profissional, para os resultados, né, e ter aí profissionais que vão indicar a empresa, profissionais que realmente vão ali fazer, né, jus ao seu trabalho. Então, isso é muito interessante. Não são todas as empresas ainda, né, que tem aí, seguem as leis, mas assim, que bom que tem a lei, né, que aí pelo menos é um direito assegurado, né, mas tem empresas hoje, sim, que já tem esse olhar muito mais aguçado, tá, tem esse olhar aí humanizado que visa aí trazer benefícios, já pensando, né, que é um ganha-ganha, empresa e profissional. Sem dúvida. Olha só, a gente convidou também a psicóloga Rafaela Di Martini para falar também, né, sobre a importância desse vínculo entre mãe e bebê, da licença maternidade. Vamos acompanhar o que ela disse então. É importante a gente destacar que os benefícios da licença maternidade abrangem tanto a mãe quanto o bebê. A mulher que passa por um período, né, em que o corpo dela passou por transformações, um período em que ela passou por mudanças físicas, psicológicas, emocionais, ela precisa de um tempo para poder se acostumar a uma nova rotina. Ela precisa de um tempo para criar uma rede de apoio para que ela tenha segurança para voltar ao trabalho. Essa licença maternidade, além de ser um período de adaptação, né, essa nova vida, tanto quanto que a gente sabe que quando nasce um bebê, também nasce uma mãe. Ah, mas uma mulher que já teve vários filhos, não importa, cada criança ela é única, cada gestação é única e esse período vai ser individualizado para cada mãe, para cada pessoa. Então, a licença maternidade, ela traz benefícios físicos, sociais, psicológicos, emocionais. Esses benefícios vão se estender na segurança do bebê, na criação de um vínculo saudável entre essa mãe e a criança, na criação de um vínculo que vai estar o quê? Fortalecido.
Um vínculo que vai fazer com que a criança se sinta amada e protegida por aqueles que estão ali com ela. Então é um período de tempo necessário para evitar o quê? Depressão pós-parto, ansiedade e estresse. Porque esse período de adaptação, esse período em que a vida mudou o ritmo, as coisas passaram a funcionar de uma outra forma, vai ser um período em que essa mãe precisa sim estar distante do ambiente do trabalho. Então, nesse benefício que ela tem para poder cuidar do bebê, é para também cuidar de si, para cuidar da família, para que ela volte ao mercado de trabalho, para que ela volte ao trabalho, a função que ela desempenhava, mais fortalecida e encorajada, né? Então é um momento em que a gente sabe que a mulher ela fica reclusa, ou deveria ficar reclusa, quanto ao novo tempo que ela está vivendo, né? Ao novo, ter contato com os novos sentimentos, com uma nova posição que ela está ocupando na vida. Então o benefício, a gente pode dizer que diretamente para a mãe, é evitar a ansiedade, casos de depressão, né? De ter um rompimento de um vínculo de forma muito precoce com o bebê, né? Então, quanto mais tempo ela estiver com o bebê, mais vai fortalecer esse vínculo de amor, cuidado e afeto, e para o bebê uma segurança ao mundo. Porque é nessa fase que o bebê está sendo apresentado ao mundo, aos outros cuidadores, às outras pessoas. Então, é extremamente importante que a mulher tenha essa pausa, né, para cuidar de si e do outro. Tá aí, obrigada, Rafaela, então, por essa bela explicação. Estela, a questão da licença maternidade é uma questão que sempre está em pauta, mas a gente não tem muitos avanços, né? E eu quero aproveitar e te perguntar também, como que funciona? A mulher hoje, ela tem uma estabilidade ou não depois que ela volta de licença maternidade? Tem muitas mulheres que acabam sendo demitidas, né, nesse momento delicado. Como que está a nossa lei em relação a essa questão hoje? Primeiro, falar da importância dessa estabilidade, né? Eu, como profissional liberal e mãe de 3 filhos, sofri pela ausência dela. Bom, hoje a gente, na nossa legislação, prevê essa estabilidade. O que é essa estabilidade? É o período que a mulher não vai poder ser demitida, tá? Então, que difere da licença maternidade. Então, a gente falando em estabilidade, ela começa no momento da comunicação, da gestação, e vai até 5 meses após o parto. Que é o período da licença, praticamente, né? Que muitas acabam emendando com férias, né? 4 meses, mais 1 mês, algumas têm 6 meses. Pela CLT, o nosso período de licença maternidade é de 120 dias, portanto, 4 meses. Acontece que, veja bem a diferença da estabilidade, ela é vai até 5 meses após o parto. E você pode ver que algumas mulheres, elas tiram a licença maternidade um pouco antes. Né? Às vezes até 1 mês antes, por conta de condições médicas mesmo, de saúde, etc. Então, conforme o médico prevê ali que aconteça. Então, assim, veja que ela pode ter usufruído 1 mês antes do parto e 3 meses depois e, portanto, ela vai ter 2 meses ainda de licença de estabilidade. Então, vamos lembrar isso. E por isso é importante a comunicação. Importante que a mulher, a colega do Recursos Humanos estava falando da questão da comunicação, de ter medo de comunicar. Não tenham medo de comunicar. Faça uma forma de garantir o seu direito. Comunique à empresa a sua gestação e, preferencialmente, faça por escrito. Comunique a gestação, que é a partir desse momento que começa a contar o seu período de estabilidade. E vai até 5 meses após o parto. A licença maternidade pela CLT é de 120 dias. Porém, nós temos um programa chamado Empresa Cidadã, né? Um programa do governo federal. A empresa, ela se cadastra ali para fazer parte e aí pode estender essa licença maternidade até 180 dias. Ou seja, 120 mais os 60 dias, garantindo aí 180 dias de licença maternidade, o que é altamente benéfico para a mãe, para a criança, né? E também para o bem-estar social, até mesmo dentro da empresa. Se mostra uma empresa responsável. Aí você falou na questão da empresa cidadã. Isso vale até para a licença paternidade, né? Que hoje é garantido por lei 5 dias. No caso, quando é uma empresa cidadã, totaliza 20 dias no total, né? Os 5 dias por lei, mais os 15 dias. Exatamente. Então, totaliza 15 dias. E é importante, 20 dias, perdão.
E é importante, né, a gente ver, porque fala-se muito da mãe, e realmente ela tem esse vínculo mais próximo com o bebê nos primeiros meses, primeiro ano de vida, mas é importante a gente pensar no pai também, até para não sobrecarregar a mulher, né, a mãe. Então é preciso pensar também nessa licença da família como um todo, né? Sim, exatamente, porque esse primeiro momento, o momento logo após o parto, é o momento que a mulher mais vai estar, e o bebê, mais vai estar precisando da rede de apoio, né? E o pai é uma rede de apoio, ou pelo menos deve ser uma rede de apoio. Então, assim, e isso é um bem-estar ali de toda a família. Então, esse primeiro momento, e estendê-lo por 20 dias, porque, sinceramente, 5 dias é muito pouco. Sim. É muito pouco. Não é quase nada, né? É quase nada, né? Então, assim, para ter esse vínculo também paterno, obviamente, a diferença, a mãe amamenta, etc. e tal, então tem essa diferença. Ela também passou por um processo, né? Não é só a chegada do bebê, é um processo que ela passou no corpo dela. Biológico, né? psicológico. Exatamente, biológico, psicológico. Então, assim, mas obviamente uma licença paternidade que se estenda até 20 dias, a gente tem que lembrar também que também existem pais solos, né? Sim, sim. Eu até rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, eu estava lendo essa semana uma matéria de um brasileiro que mora na Suécia, e ele estava falando disso, que ele pôde, né, ficar com os 3 filhos, e lá é uma cultura que a mãe e o pai, né, a própria família que consegue ali cuidar dos filhos, eles não precisam de cuidadores, quase ninguém tem babá, né, independente da classe social. Uma realidade muito diferente aqui da nossa, que a maioria das mães tem de sair para trabalhar, né, não conseguem ficar tanto tempo com as crianças. A gente vai para mais um break, nosso último de hoje, e daqui a pouco a gente retorna para concluir esse bate-papo de hoje. Até já! De volta com Diálogos, hoje eu estou recebendo a Estela Freire, que é advogada aqui no estúdio, e de forma remota a especialista em recursos humanos, Adriana Maciel. Estamos falando sobre mulher e trabalho. Estela, me fala uma coisa, um assunto também, né, que a gente precisa avançar também, em termos da sociedade, né, é a questão do assédio, né? Infelizmente, eu falo de assédio moral, assédio sexual. As mulheres, elas ainda são vítimas, infelizmente, não só no ambiente de trabalho, mas é nosso foco aqui hoje. E como que a gente está resguardado, né, pelas leis nesse sentido? É um processo complicado para se comprovar? Eu pergunto isso porque a gente percebe muitas coisas recaindo, né, em cima da mulher ainda. Como que está a nossa legislação nesse sentido? A inversão a vítima virando, né? A gente pensa a inversão, né? Por isso tantas mulheres temem em fazer as denúncias, né? Primeiro, a importância de não se calar, né? De fazer a denúncia do assédio, seja ele sexual, seja ele moral, né? Se distancie uma coisa da outra, lembrando que o assédio sexual vem na parte criminal. De fazer o boletim de ocorrência, de fazer com que esse processo caminhe, né? Hoje é importante também que as empresas estabeleçam políticas lá dentro, né? De comportamental, né? Trabalhando ali toda a equipe de procedimentos que não podem ser feitos, certo? Isso é muito importante que seja colocado. Enfim, e para que a gente possa aí garantir com que essas mulheres, elas possam ocupar esses espaços com segurança, né? Porque você veja, mulheres que estão passando por esse processo, seja de assédio moral, seja de assédio sexual, muitas vezes elas deixam de denunciar por medo de perder o emprego, né? E elas precisam desse emprego. E ficam sendo submetidas ali àquela situação. Por isso é tão importante, em termos de questão probatória, obviamente, se cercar de todo tipo, se for através de uma conversa, se for através de uma conversa de rede social, se for através de um e-mail, se for ali, assim, perto de outros colegas, observar quem esteve presente ali naquela situação, quem viu que aquilo aconteceu, né? Obviamente, todas essas formas, se a empresa possui circuito de câmara, pedir as gravações, né? Se munir de todas essas provas, lembrando também da importância da palavra da vítima, né? E de que hoje a gente tem protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, ou seja, para que se leve em conta a palavra da vítima como prova. Sim.
E você falou, Estela, sobre o diálogo, né, e as políticas de cada empresa. Eu quero passar a bola para você agora, Adriana. É importante, né, que as empresas tenham também um canal aberto, um diálogo com os funcionários em relação a isso, né? Primordial, é importantíssimo, né, que faça parte do manual de condutas, do manual de cuidados, né, dos valores da empresa. Então, realmente ter um canal de comunicação interna efetivo, né, e que realmente tenha essa campanha, que realmente fale sobre a importância, né, de denunciar, de realmente erradicar esse assédio e que, principalmente, aqueles profissionais, falando aqui da mulher, né, que tenha sofrido isso, possa se sentir confortável, segura, né, de ir comunicar. Muito bem, como a advogada mencionou, elas têm medo, né, porque precisa do trabalho, então vai realmente ali ocultando. Não. Então, é importante que a empresa tenha esse canal realmente de valores, de conduta, né, colocando que isso faz parte, né, dos valores da empresa, onde que, caso tenha acontecido isso, aquela pessoa possa se sentir confortável e tenha onde procurar ajuda. E do profissional, né, muitas vezes é o RH mesmo, que tem aí, muitas vezes tem um compliance também, que vai receber, né, essa informação, tem um olhar acolhedor, né, uma escuta ativa, de entender ali, de poder proporcionar um conforto e realmente para que a pessoa que sofreu, né, esse assédio se sinta acolhido e seguro para poder falar. E lembrando que o que a gente fala de assédio, né? Então, são metas abusivas, são formas de falar, gritos, né, quando você se sentiu ali desconfortável perante outras pessoas ou não, como muito bem a Estela falou, se tem e-mail, se teve testemunha, então é muito importante isso, sinalizar, se tiver provas, ir atrás disso para poder realmente comprovar. Lógico que a gente precisa realmente acreditar, né, nisso, mas ter como provas, isso é primordial. Então, se certificar do que você tem para comprovar, porque realmente hoje, infelizmente, ainda acontece e a gente já tem aí estudos que falam que mulheres são muito mais assediadas do que os homens no trabalho, né? Então, seja por meta, seja por xingo, palavras, né? Ou até brincadeiras de mau gosto, tudo isso caracteriza. Uhum. Você falou desse assédio que é maior, né? E aí a gente fala não só do sexual, mas também moral, por metas, né? Eu acho que ainda tem muito disso, né? Da mulher, ela ainda é vista, né? Infelizmente, como mais vulnerável, menos capaz, né? Então, isso acaba recaindo, né? Tem menos estabilidade emocional, né? Ainda tem isso que, infelizmente, muitas pessoas acabam se aproveitando dessas situações, né, Adriana? Com certeza. Por isso que é muito importante, né, que as pessoas saibam o que é esse assédio moral, esse assédio sexual. Não é simples uma brincadeirinha de mau gosto perto de outras pessoas, né? E já tem profissionais que relatam que houve de muitos chefes, né? Então, nesse caso, é chefe, não é nem líder, né? De falar, se você não quiser, eu vou te mandar embora. Você tem que fazer porque eu mandei, porque eu sou seu chefe, eu vou te mandar embora se você não entregar. Então, assim, são formas de falar que realmente não é agradável, você se sentiu desconfortável, né? Então, existem formas e formas, né, para essa comunicação. Então, quando você viu que você sofreu esse assédio, e muitos relatam, né, que às vezes é através de e-mail, às vezes não é só nem falar, mas por e-mail, né, conversas ali no telefone corporativo, ou até também já teve relatos de pessoas que falam que tiveram esse assédio até após o expediente. O chefe continuou cobrando, né? E depois, no outro dia, ele levou um xingo ou uma forma de conversar não adequada porque não respondeu fora do período do expediente. Então, isso é muito importante que os profissionais, que as pessoas saibam o que caracteriza o assédio moral e o assédio sexual. Sim, por isso a informação é fundamental, né? E qualquer funcionário, independente do nível, do cargo da empresa, é importante, né, Estela, estar ciente, até para você identificar quando está sendo feito ou para você não fazer, né? Então, conhecimento é a ferramenta, é a chave para tudo. Estela, a gente estava conversando aqui, né, antes do programa ir para o ar, eu achei bastante interessante a gente reforçar. Você disse que é previsto também um afastamento das empresas numa mulher que ela está sob condição de violência, é isso mesmo?
Explica pra gente como que ela é feita, se é necessário uma decisão do juiz ou se precisa de um boletim de ocorrência, por exemplo. De repente, uma mulher, né, que esteja numa situação, como que ela pode dar seguimento nessa situação, né, para ter direito a esse afastamento. Dani, só fazendo uma observação com relação à questão do assédio, Sim. ali rapidamente, é a questão da assiduidade, né? Você veja ali que a Adriana pontuou de alguns procedimentos, mas você vê que é sempre uma questão também assídua, ou seja, é reiterado. A intenção é justamente causar um trauma psicológico naquela pessoa, é um dano psicológico naquela pessoa. Né? Agora, com relação à questão da violência contra a mulher, que veja como um tema linka no outro. Sim. Porque o trabalho, ele é uma forma da mulher sair da violência doméstica. Sim, a partir do momento que ela... Exatamente. Né? Autoestima, autonomia financeira, principalmente. Então, assim, essa questão... quando que isso acontece? Quando ela pode ser afastada do trabalho, normalmente é uma decisão, uma medida protetiva, uma decisão judicial. Se o juiz entender que aquela mulher, da mesma forma que ele pode afastar o agressor do lar, se ele entender que aquela mulher ali, por algum motivo, para ela pode ser, ela esteja em risco, indo ao trabalho, ele pode também dar como medida protetiva o afastamento dela do trabalho. Como é que isso funciona, Estela? Os primeiros 15 dias por conta da empresa e os outros restantes por conta do INSS. Ah, sim. Então, é importante a gente frisar. A mulher, ela não tem esse prejuízo financeiro. O salário não é descontado. E se por algum motivo for, é importante a mulher ir atrás dos direitos dela, porque não está correto, né? Exatamente. Porque já imagine se ela ficar sem o salário, é mais uma violência que ela sofre. Então, a gente tem que trabalhar para diminuir o sofrimento que essa mulher já enfrenta. Veja que algumas mulheres, por exemplo, elas têm que sair e ir para um abrigo. Como que ela vai trabalhar? Não tem como. Ela precisa ir para um abrigo para ficar segura. E ela não pode, portanto, perder também seu vínculo empregatício. Né? Ainda mais, né, quando tem filhos também. Tem filhos. Né? Quantas mulheres são levadas para abrigos com filhos e etc. e tal, de uma forma de preservar a vida dela. Né? No caso de um agressor que esteja foragido, por um exemplo. Né? Então, por isso a importância dessa proteção à mulher que sofreu violência, de garantir que ela não sofra mais violência ainda, como a perda do emprego, por algo que ela não causou. Sim, sem dúvida. Então, procure seus direitos, né? É importante, a gente tem muitos, apesar de termos que avançar muito nesse tema, mas procure seus direitos, se informe, se tem alguma dificuldade, pergunte para alguém que tenha mais informação sobre o tema. Estela, muito obrigada, viu, por contribuir com a gente e volte sempre. Eu que agradeço, Dani, mais uma vez. Parabenizo mais uma vez pela pauta, trazer todos esses temas que foram nós trouxemos aqui num bate-papo com várias mulheres, diga-se de passagem, muito importante isso. Enfim, que vida longa aí ao seu programa. Obrigada. A gente colocar em prática, né, e mostrar a equidade, ela tem que ser em todos os setores. Trabalharemos ainda muito para isso, é uma luta que segue e seguirá sempre, na minha visão, né? Bom, Adriana, eu quero te agradecer também, obrigada mais uma vez, viu? E está convidada a retomar novamente. É isso, pessoal, o Diálogos fica por aqui. Eu quero agradecer também a Ana Furtado e a Tamires Caetano, que são as intérpretes de Libras, que estão com a gente aqui durante todas as semanas, né? Todos os programas, todos os diálogos da cidade. É a TV Câmara prezando pela acessibilidade e com conteúdo 100% traduzido em Libras. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/@TV Câmara SJC. Podem nos acompanhar também pelo canal 12.3, que é o canal aberto, 7 da NET e o 9 da Vivo. Eu fico por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente, sempre a partir das 4 horas da tarde. Até mais!